Olá, turma! Então, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, programação, desenvolvimento de sistemas, né? Nossa aula de programação aí. Nosso curso é desenvolvimento de sistemas e a nossa unidade curricular, programação no desenvolvimento de sistemas. Beleza, turma? Então, a gente vai dar início aí à nossa jornada, né? Como estava pré-conversando com vocês ali antes. Vamos se conhecer melhor, vamos entender e vamos falar sobre programação, tá ok? E para dar início aí, a gente vai falar um pouco sobre Python, tá? Quem conhece aí linguagem de programação, quem aí já teve esse contato aí o ano passado com linguagem de programação, me conta a experiência de vocês aí, tá? O que eu preciso, professora aí Camila? Que você me tá conectado com o Natan, né? Então que o Natan represente aí a nossa conversa aí, tá? A professora Luciane conseguiu o microfone, aí ó, bom, o microfone é bom. Tá. Então, assim, vamos começar lá com a escola que lá Mandaguari, né? Que tem o Antônio Xavier. Eu já vou decorar os nomes aí, tá? Lá do Antônio Xavier, que tem o microfone. Então, eu vou escutar eles primeiro lá. E aqui o Natan já se programa para responder pela turma aí. Eu preciso saber qual que é a experiência de vocês aí com tecnologia, né? Com a programação, o ano passado. Esse ano a gente sabe, né, que vocês não tiveram aula até agora. Mas o ano passado, o que vocês tiveram? Que linguagem de programação vocês entraram em contato? Como que foi a aula de vocês? Como foi a experiência de vocês? E qual que é a expectativa de vocês agora, tá? Para as duas turmas, tá? Para as duas escolas. Então a Luciane, que está ali com o microfone, ela pode pedir para alguém se pronunciar aí e me contar um pouco aí sobre vocês. Nada? Tá. Segue um pouquinho mais o retorno para além da televisão. Então, a expectativa de vocês aí, pessoal do Antônio Xavier. Desculpa, não escutei. Tá. Então a gente vai começar aí esse trabalho aí, né, de contato com a linguagem de programação. Vamos devagarzinho, né, que são bastante conteúdo, bastante coisa para a gente passar. A gente vai devagarzinho aí, vai sentindo com vocês, tá? Beleza? A máquina de vocês tem instalado o VS Code aí? Tem, beleza. Alguém aí tem expertise aí em linguagem de programação Python? Básico, tá bom. A gente vai começar do básico de novo, porque tem gente que tem gente que não tem, né? Então a gente tem que nivelar todo mundo, mas a gente vai do básico já progredindo mais rápido ali, o possível, para uma linguagem ali, para todo mundo já estar fazendo alguma coisa, já um aplicativo, uma página, alguma coisa assim, tá bom? Pessoal lá do Gore, me respondo lá no chat lá. Estão sem microfone, né? Pode responder no chat. Eu acho que o Natan que está com o poder da palavra lá, né, Natan? Escreve para o professor aí. Qual que é a experiência de vocês? Qual que é a expectativa? Qual que é o conhecimento que vocês conseguiram até agora? O ano passado como que foi? A gente já vai engrenar nas nossas aulas aí, tá? Só resolvendo essas questões, se conhecer um pouquinho. Na próxima aula eu vou fazer um formulário, então, para levantar esse nivelamento de vocês, para saber que nível que vocês estão, tá? Porque eu tenho que trazer aula para as duas turmas, tá? A gente tem a nossa aula diferenciada por causa disso. A gente traz né, uma personalização aí nas aulas para vocês, né? Não adianta eu vir aqui tacar conteúdo para todo mundo igual, não nivelar ninguém e ninguém aprender. Natan ali da escola lá do Gore falou que temos pouca experiência, mas já programamos algumas coisinhas básicas em P5 de JavaScript, né? De ES, né? Tá bom. Nossa aula de programação e desenvolvimento de sistemas, ela é voltada ali para a linguagem Python, tá? Então a gente, claro, os conceitos básicos de programação que vocês têm ali vai ajudar bastante, tá? Porque a linguagem, ela é só um jeito de tratar, né? O básico mesmo da programação, se vocês têm,
já ajuda bastante, né? A linguagem é igual, a própria palavra já diz, né? É igual a gente que fala português aqui no Brasil, português de Portugal, inglês, né? O inglês mesmo né, nos outros países tem inglês diferentes em várias regiões. Então a linguagem de programação não deixa de ser dessa mesma maneira, desse mesmo foco, desse mesmo objetivo aí, né? Até porque a gente traz a linguagem de programação mesmo vinda, né, originária da palavra do inglês, né? Então toda a linguagem ela vem da língua inglesa, né? Então a gente fala linguagem de máquina, né? Fala linguagem de alto nível, né? Linguagem de alto nível, turma, é a linguagem da gente, né? Mais próxima do humano, né? Mais próxima da gente. E a linguagem de baixo nível é a linguagem da máquina, né? Então, para a gente conversar com a máquina, nós temos interpretadores, né? São as IDEs. E essas IDEs, elas são a linguagem dominante, aí é inglês, né? Então, a gente, querendo ou não, vamos ter que aprender inglês, né? Nem que seja o inglês aí, o básico, né? Nem que seja o inglês instrumental. E porque a linguagem de programação é puro inglês, né? A gente troca as palavras do português para o inglês bem claro, assim, não tem muito segredo, né? Por exemplo, input, que é a palavra que a gente vai usar hoje para guardar um dado, ela é, né, traduzida puro do inglês ali, é entrada, né? Entrada de dados de informações, captura de informações. Então, é nessa ideia aí que a gente vai ter que ir caminhando devagarzinho para a gente chegar lá, tá? Mais alguma coisa aí? Alguma uma pergunta? Ou quer acrescentar alguma coisa? Tanto o pessoal lá do Antônio, como o pessoal aqui do José Luiz Gore. E daí a gente começa aqui então nossa aula. Tem? Natan, tudo certo? Então tá bom. O Natan está representando aí a galera, a professora Camila está lá com eles, do Gore, e a professora Luciane lá no Antônio Xavier, certo? Beleza, então. Vamos na nossa sequência aqui, então, tá? A primeira aula minha aqui era sobre configuração das máquinas, tá? Como a gente não tem a máquina aí do Gore, e a gente tem as máquinas lá só do Antônio Xavier, a gente vai deixar essa próxima etapa aí, uma próxima aula, para o próximo encontro nosso, quando a gente estiver mais organizado aí, beleza? Então eu pulo essa etapa aí de configurações aí das máquinas, a gente vai um pouquinho ali para conhecer a linguagem que a gente vai trabalhar, a linguagem de Python, beleza, turma? Então a gente tem que ir devagarzinho aí, né, para todo mundo conhecer a linguagem, conhecer os princípios básicos aqui, para a gente poder construindo alguma coisa aí. Como o pessoal lá do Gore já está construindo alguma coisa, já tem uma noção um pouquinho melhor, então a gente consegue, mas a gente vai junto, vai caminhar junto, tá bom, turma? Então a gente vai manipular entradas de usuário aqui, começando a conhecer a linguagem Python, a gente vai usar o VS Code, tá? Então por isso que eu falo para vocês que tem que estar com esse perfil de máquina aí instalado no computador de vocês, a gente tem que ter o laboratório aí, e alguma coisa a gente consegue fazer online, tá? A gente consegue usar essa plataforma rodando ali online, tá? Só vou colocar aqui um pouquinho na tela aqui para vocês verem. Então, o VS Code ele vai estar configurado, né, na máquina. Aí na máquina do Gore provavelmente vai estar configurado já, tá? A TI aí provavelmente já deixou pré-configurado, instalado. Mas a gente vai ter que fazer alguns ajustes, tá? Então a gente vai ter aulas só para isso, só para fazer esses ajustes, essas configurações aí das máquinas, tá bom? Então a gente tem lá, depois a gente vai rodar aí o tradicional Olá Mundo, né? Na linguagem de programação, mas a gente vai devagarzinho, daqui a pouco a gente chega lá, tá bom? Só coloquei ali para vocês verem a nossa workspace ali, que é a Visual Studio, tá? Beleza, vamos dar sequência aqui então. Então na aula de hoje a gente vai entender como que funciona o início, a captura dessas informações, desses dados, né? Essa conversão, tipo de dados que é armazenado, que é guardado, como que funciona, como que o computador entende isso, né? Tá? Beleza? Então a gente vai receber dados, como que a gente vai guardar esses dados, como que a gente vai tratar esses dados, como que a memória do computador recebe essas informações, né? Onde que ela guarda, porque é guardado dentro de algum lugar, né, turma? Então a gente vai ver toda essa sequência aí devagarzinho, a gente vai chegar lá. Vocês vão estar bem tranquilos nessas questões aí.
Então, na aula de hoje, a gente vai abordar o que é essa função aí de Python, tá? A gente usa letras minúsculas ali, né? A características aí da biblioteca aí de Python. E a gente usa parênteses, né? Quando tem uma palavra com minúsculas com parente, a gente já tem que observar que ela está chamando alguma função que é reservada aí para Python, tá? A gente vai falar sobre isso também mais para frente. Então, tudo a gente está começando hoje, então vamos devagarzinho aí. Para a gente pensar junto e tentar entrar nesse conceito hoje, né? Nesse cenário, nesse mundo novo para vocês. Para alguns já não é tão novo, para alguns é novo, né? Mas a gente vai entrar nesse cenário devagarzinho. Vamos imaginar aqui então, um cenário aqui agora. Ó. A gente tem a Alice aqui, que ela é programadora, tá certo? Então ela está iniciando aí, parecido com a história de vocês. Então ela está iniciando aí nesse mundo aí da programação. E ela precisa criar um programa. E esse programa precisa solicitar algumas informações para o usuário, né? Que está na frente da tela. E ela vai pedir então uma informação de nome para esse usuário aí, tá? Com o conhecimento que vocês têm, com o que vocês viram até hoje, né? O pessoal ali do Gore que já está um pouquinho, já está fazendo alguma coisa já em JavaScript, né? O que ela deve utilizar, né? Como ela deve utilizar essa função input aí para capturar essa informação? Alguém aí tem sentido, tem ideia para isso que eu estou falando aí? Aí, Natan, veja aí que o pessoal da turma aí me responda e a professora Luciane também, se alguém quiser falar, aí pode falar. Como que a gente faz isso, né? Como que a gente escreve isso? Qual que é a sintaxe disso aí, né? Então a gente vai ver essa questão devagarzinho, tá? Mas como que você poderia ajudar aqui então a Alice a ter esse conhecimento aqui no começo, né? Usando essa função input. Então, uma das funções importantes aí de captura que a gente vai ver na aula de hoje é input. Tá? A Alice deve usar essa função input para capturar o nome e idade. Tá? Então, ela vai criar aí essa sintaxe. Tá? A sintaxe, essa chave, essa ideia aí, ela serve para capturar. Né? Tá? Então, ela vai capturar uma informação. E para capturar a idade, né, a gente tem que ficar atento que quando a gente captura alguma informação, guardando uma variável, ela vai ser capturada um tipo de dado e a gente precisa fazer a conversão dessa entrada, né? No caso aqui, que está o exemplo aqui, nós temos ali int, né, de número inteiro. Então a gente vai receber ali o nome é uma variável de tipo de strings, né, que guarda texto. E se a gente fosse receber então um outro tipo de dado dentro desse input aí, a gente tem que tratar também essa entrada de informação, né? Esse dado aí, a gente converte essa informação para um dado de número, né? Que na linguagem de programação aqui em Python a gente trabalha como int, né? Então, sintaxe, depois de tudo isso aí que eu estou falando para vocês, a gente vai ver certinho, tá bom? Vamos continuando aqui então, essa função muito importante aí para a gente começar as nossas programações aí, né? Os nossos códigos aí. Capturar informações e armazenar informações, né? Questão de armazenar informações, a gente precisa entender a questão aí, o conceito de variáveis, tá? Vou trazer também esse conceito para vocês de variáveis aí para vocês entenderem, tá? Vamos devagarinho aí. Para vocês é tranquilo essas questões de variáveis, de guardar dados dentro do computador, como que o computador trabalha isso, como ele funciona isso? Eu preciso saber de vocês. Porque eu não sei o que vocês tiveram antes, né? Como vocês falaram ali, professor, a gente teve muito pouca coisa, foi muito fraquinho. Então, para mim, vir explicando para vocês fica difícil, né? Eu venho com um monte de coisa que vocês não vão entender, ou eu venho lá bem devagarzinho mesmo, mostrando a ideia do computador, como que o computador se comporta, como que ele guarda isso dentro da memória e tal, tá? Então, vocês vão me falando, Natan, vai me falando aí no chat, e o pessoal lá do Antônio pode pedir para a professora ali ativar o microfone e vocês me falarem, me perguntarem, tá? Eu preciso da orientação de vocês nessas primeiras aulas, primeiros encontros aí, para a gente direcionar melhor essas questões aí. Beleza? A gente tem bastante conteúdo para passar, mas eu preciso passar aquilo que é importante para vocês e que é base para vocês, né? A base bem formada, a gente vai conseguir construir depois lá na frente muitas coisas. O Natan ali falou que nos últimos anos, né, eu não tive muita experiência com a prática,
e não tinha professor na maioria das matérias, né? Isso é uma pena, né, Natan? Então, vocês acabaram sendo penalizados aí por essa estrutura aí, né? Mas vamos tentar recuperar, vamos recuperar esse período que a gente vai estar junto aí, esse conhecimento de vocês, tá? Então, vocês estão numa área muito boa, tá? A área de tecnologia, o mercado é muito grande, tá? A demanda é muito, precisa de muito profissional todo ano, né? O mercado não dá conta de formar o número de profissionais que o mercado está precisando, então você tem mercado para isso, né? Tem mercado para isso e é uma área muito boa, então, para quem quer ser bem remunerado aí e ser ter uma profissão boa, né? Tá no lugar certo. A utilização dessa função, então, né? Então eu vou ter que trabalhar um pouquinho sobre funções com vocês daqui a pouco, nas próximas aulas, vou preparar um material melhor. E na aula de hoje, então, vamos ficar nessa função aqui, que é o início de tudo aqui, que eu acredito que a gente consegue capturar algumas informações e já fazer as nossas primeiras telas aqui em Python. A função input, então, ela é essencial dentro de Python, né? Para a interação com o usuário. Ela pausa o programa ali na primeira tela, esperando que o usuário entre com alguma informação, tá? Então, quando a gente usa ali essa função dentro do Python, ou do nosso código ali, o nosso programa para, né? O nosso computador para, esperando que ele digite alguma informação. E, normalmente, essa informação, se a gente não tratar esse parâmetro, né, esse dado, ela vai retornar esse dado como uma string, tá? Professor, o que é uma string? String é um tipo, né, de dado que guarda texto, tá? Então ela vai guardar tipo texto. Então ela vai guardar toda a informação e tipo texto. Então tudo que o usuário digitar, se não for tratado no primeiro input, ele vai guardar na memória do computador lá, foi reservada uma memória no computador para guardar dentro de uma variável essa informação, e essa informação é guardada de forma de texto, tá, turma? E frequentemente utilizado aí para coletar dados em aplicações interativas. Então essa função aqui, né, que não sei se é nova para vocês, se é conhecida, se é desconhecida, mas essa função aqui dentro de Python, ela serve para isso, tá? Para coletar essas informações, para a gente usar em aplicações interativas, né? O que a gente pode usar nisso aqui? A gente pode usar num aplicativo, num sistema de gerenciamento, né? Podemos usar num login de jogo, podemos usar em várias coisas aqui, né? Essa função aqui, tá? Ela é bastante utilizada aí dentro da programação. Vamos continuar aqui. Alguém aí tem alguma pergunta, alguma dúvida? Nós temos vários tipos de dados de entradas, tá? A gente está tratando um aqui hoje, mas a gente vai devagarzinho chegando nos próximos aí. Tipos de dados de entradas. Então, ao usar aqui um input, né? Então, o input vem ali com a palavra minúscula, sempre abrindo e fechando parênteses ali, tá? Aguardando um parâmetro dentro dele ali. Então, todas as entradas são consideradas strings se a gente não trata isso logo no começo. Então, o computador está esperando que entre um texto e vai guardar como texto aí esse primeiro dado, se a gente fazer dessa maneira que eu estou explicando para vocês. O que é importante aqui, turma, toda vez que a gente vai tratar isso, então, é converter esse dado aqui para aquilo que a gente quer armazenar e guardar ou tratar depois, né? Por exemplo, a gente vai tratar com dados que precisa calcular fazer cálculos, fazer algumas informações que sejam números, a gente precisa converter esse dado aí para int ou float, tá? Tratar isso aí como números, para que o sistema entenda que a gente está trabalhando com números. Porque a hora que a gente vai fazer a soma desses números aí, a gente não esteja somando texto, a gente esteja somando números, tá bom? Então é importante converter essas entradas para tipos de dados apropriados. A gente tem dentro de Python int e float, né? Números flutuantes e números inteiros. Para operações matemáticas ou as lógicas, né, dentro da programação. E a gente utiliza essas funções como conversão de tipo, tá bom? Perguntas aí? Tá tranquilo? Estão conseguindo acompanhar aí a linha de raciocínio? Como que tá aí, turma? O pessoal do Gore lá tá mais quietinho, eu preciso que eles me interajam comigo. Hein, professora Luciane? Pergunta aí para eles o que eles estão entendendo, tá tudo certo? Pedi para a professora Luciane lá, pedir para os alunos logarem comigo. Pegue aí o meu link, loga comigo aí, vai aparecer um monte de carinha. Acho que já estão ali, né? Tem mais de 19 já. E pede para eles acessar o chat e me responderem aí, tá? Interagirem comigo.
pergunte, vê se vocês estão entendendo, se está claro, se o áudio está bom, se o conceito está chegando certinho para vocês, está ficando claro aí a nossa transmissão. Beleza, professora? Vamos dar sequência aqui então. E o tratamento dessas entradas aí, né? O tratamento dessas entradas é fundamental para evitar erros, não travar o nosso código, né? Isso inclui verificar a validade dos dados inseridos, tratar exceções através, né, de estruturas. Nós temos algumas estruturas dentro, né, do Python que vai tratar esses tipos de condições aí, né? O try except aqui, ele faz essa estrutura garantindo a entrada. Entenda que os critérios do programa estejam corretos para evitar erros, bugs aí, travamento do sistema, tá? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso daqui para frente. Exemplos práticos aqui dentro do que a gente está falando desse conceito, né? Inclui solicitar informações para o usuário, por exemplo. O que a gente pode solicitar ali? Nome, idade, né? Algumas preferências, e-mails, endereços, né? São tipos de informações que a gente capta ali quando a gente está começando ali a linguagem de programação, a entender esse mundo, esse cenário novo aí para vocês. Usar esses dados aí em cálculos ou decisões lógicas também a gente pode usar, desde que sejam tratados corretamente ali essas entradas, tá? Existe aí também bastante funções e bibliotecas dentro de Python para a gente fazer esses cálculos aí, né? Isso aqui é demonstração simples de como que a gente consegue ilustrar aí como que vai ser a experiência de vocês aí dentro de Python, tá? Então isso ilustra aqui a capturação, aqui a captura de dados de usuário, beleza? Então input, resumindo, input seria para essa questão aí, para esse conceito, tá? Vocês entenderem que a gente precisa interagir com o usuário através da linguagem de programação e a gente tem essa função input que vai fazer esse trabalho para nós, beleza? E dentro das aplicações de entrada aqui, a gente tem a entrada do usuário, ela é usada para uma variedade de aplicações, tá? A gente pode usar para formulário, pode usar pesquisa, jogos interativos. Essa interface com o usuário, né, que eu falei para vocês, que a gente tem esse contato através da nossa linguagem de programação, com a nossa sintaxe, com o nosso código, com o usuário, né, com outra pessoa que está do outro lado da telinha, tá? Então o computador, ele entende que a gente está conversando com ele, a gente está conversando com ele numa linguagem de alto nível, né, que é a linguagem de programação Python, e ele vai fazer a interpretação da nossa linguagem, vai converter para a linguagem de máquina e vai transformar toda essa conversa nossa aí de computador com seres humanos que nem nós, transformar isso em um sistema ali que te dá retorno, né, que transforma essa interatividade, transforma esses formulários, essas questões aqui de execução de tarefas, né? A nossa função como programadores é fazer com que computadores executem tarefas para nós, certo? Essa que é a principal função aí, o nosso relacionamento máquina e ser humano, tá? Eu se costumo dizer que máquina, a gente acha que máquina é inteligente, né? E eu costumo dizer assim, eu posso estar até errado com essa minha ideia, mas a máquina não é inteligente. Quem é inteligente somos nós, seres humanos, né? Eu, você aí, né? O pessoal aí do Gore, o pessoal aí do Antônio. Nós somos pessoas inteligentes e nós vamos pedir para a máquina executar tarefas. Agora, em questão de execução de tarefa, não tem ninguém melhor do que a máquina, né? Ela foi feita para executar tarefas e executa isso melhor que qualquer um, até que um ser humano. Porém, temos que saber pedir para ela, né? Se pedimos errado, ela vai executar errado, ou vai travar, ou não vai responder. Aí a culpa é da máquina? Não, a culpa é do ser humaninho que estava atrás da máquina, que não soube pedir, né? A máquina não tem culpa de nada. Então a máquina não é burra, mas também não é inteligente. Quem tem inteligência somos nós. Sabemos pedir para alguém que sabe executar com perfeição, que é a máquina. Beleza? Vamos compreender esses conceitos aí de como coletar essas informações, essas entradas, o que é necessário para a gente conseguir começar a desenvolver um programa ali, né, de forma interativa, eficiente, tá? Dentro dos conceitos aí, desses conceitos novos para vocês aí de Python, beleza? Os conceitos que vocês têm lá em JavaScript, lá, eles ajudam também, tá? Bastante aqui na programação. Tudo que é linguagem, ela vai mudar alguns tipos de palavras, alguns formatos, mas a base, tá? É a mesma. E a questão das boas práticas, né, dentro da programação. Então a gente
tem um conceito, tem uma ética dentro da programação, que a gente inclui aí boas práticas dentro do nosso código, tá? A gente vai falar bastante sobre como organizar, indexação, tá? Organização de sintaxe, tudo isso bem claro para vocês. A gente vai incluir também, durante o processo aí de como organizar isso, de como fazer os comentários dentro do Python, como organizar o nosso bloco, as funções, as classes, né? Tudo isso aí. Tá? Inclui, dentro dessas boas práticas, inclui aí clara instrução ao usuário sobre o tipo de entrada que está esperando, tá? Validação de dados para garantir integridade e segurança, e o tratamento de erros para evitar falhas no programa devido à entrada inesperada ou inválida. Tá? Você como programador, você vai ter que preparar, vai ter que prever esse erro, tá? Então quando você está fazendo uma interação com o usuário, você está pedindo para ele informações, né, numa tua interface ali, na tua primeira entrada, no teu primeiro programa, e você vai ter que garantir toda essa integridade de validação desses dados, tá? Você vai ter que prever alguns erros e você vai ter que prever algumas dúvidas do usuário, tá? Então o usuário ele tem que ficar claro para ele que o que você está pedindo, o que você quer, tá? Então a gente tem que pensar sempre na programação, a gente tem que sempre pensar do outro lado, como o usuário vai entender e vai visualizar aquela interface ali tá para você, tá? A interface tem que ser clara, tem que ter as instruções ali, né, certinhas para o usuário ali, para ele não ter erros, né? Tá? A gente vai pedir o nome do usuário, ele entende que você está pedindo um nome, né? Você vai pedir a idade, ele entende que você vai pedir a idade, certo? Então, mais ou menos nesse princípio aí, né? Não fazer uma coisa confusa ali, né? Para que não dê erros no teu código, né? E depois manipular esses dados aí, declarar eles certinhos, né? Lembrando que o input ele recebe toda a informação, todo o dado como texto, né? Como string, tá? Então a gente precisa fazer esses tratamentos, por exemplo, quando a gente vai receber idade, data de nascimento, CPF e outros dados aí que tem números, certo? CPF depende de algumas coisas, você pode tratar ele, guardar ele como texto, depende do teu banco de dados, depende de como que você vai organizar teu sistema, mas são coisas que a gente vai ver mais para frente aí, se é certo, se é errado, tá? Tá bom? Sequência aqui é atividade de fixação. Então, para ver se vocês estão conseguindo entender e compreender até onde eu cheguei aqui, né? Até onde eu expliquei aqui. Para garantir aqui, né, que a entrada do usuário seja um número inteiro, tá? A gente usa int, lembra que eu falei para vocês? A função int. Qual a abordagem correta aqui, no ponto de vista de vocês? O que vocês acham que é a questão correta aqui? A, B, C ou D? Natan lá respondeu pela turma, letra B, né? Quem mais? Lá da outra escola lá do Antônio Xavier. É B também? Quem falou D aí? A, B, A, B. E por que vocês acham que é a B? Só me respondem. Ah, boa. Beleza, então. Vamos lá. Vamos ver se acertaram, então. Vocês são tão espertos no negócio aí, né? Então, a galerinha aí das duas escolas me induziram aqui a chegar na resposta aqui, né? Beleza? Então, voltando aqui. Então tá, input ali inteiro, né, com int dentro do parênteses, né? Vamos descartar então, já que vocês não existe isso aqui, né? Esse .toInt aqui, né, eu não falei isso na nossa aula agora. Já vou riscar aqui. Vou para eliminação aqui, tá? Ver se vocês chegaram na resposta aí. E essa última D aqui, né? Eu não falei nada de int.parse, né? Com dentro do parênteses ali um input, né? Então, ficou meio que lógico aqui, mas essa que é a ideia. Mas vocês foram bem aí, tá? Então a resposta correta é aí, né? Int input, tá? Então abre um parênteses para uma função
e coloca outra função dentro e fecha e abre parênteses dessa função, tá? Toda função vai ter parênteses, tá? Abrindo e fechando parênteses, beleza? Então, é a abordagem para esse conceito aqui. Deixa eu ver só ver o horário ali. Professora, me ajude aí até que horário que vocês vão aí. Deixa eu só abrir o meu. 9h10. Então, 9h10. Então, a gente vai para o próximo conceito lá da aula de hoje, tá? Então, o conceito dessa primeira aula aqui seria essa função input, tá? E o que a gente pode fazer aí dentro desse parâmetro aí, tá? Eu vou fazer algumas atividades para nós aí. Nessa aula eu não vou liberar atividade, por quê? Porque a gente tem aí a escola ali que está sem máquina hoje, né? Não estão com os computadores. Então, a gente não vai conseguir fazer essa dinâmica aí de colocar os códigos em práticas ali, tá? Mas eu ia fazer aqui uma abordagem com vocês de uma atividade para a gente capturar dados na tela aí de usuário, beleza? Nome e idade. E mostrar isso na tela, beleza? Mas a gente não vai passar essa fase aí para a próxima aula nossa. Próxima aula nossa, com certeza, vocês vão estar com os computadores, né? Certo? Então, conclusão aqui dessa primeira etapa aqui, sobre esse conceito aqui, sobre input, tá? Capturando entradas dos usuários em Python. A gente entendeu aqui como lidar com a entrada dos usuários, é bem fundamental, é fundamental, né, para a interação. Então, todos os programas aí, basicamente quase tudo que a gente for fazer, quase, vai ter essa interação aí com o usuário, vai ter essa captura aí, vai ter essa função aparecendo dentro do código de vocês, beleza? Então, essa primeira etapa aqui fornece uma base aí, né, para vocês entenderem e começarem a entrar aí para programação aí dentro de Python, beleza? Aí eu tenho lá a plataforma da Alura, tá? Também é uma outra questão importante que eu quero falar com vocês. Eu trabalho, não só eu trabalho, né, mas como o Estado trabalho, né, com parceria com a Alura, tá? Quem conhece a Alura, quem fez algum curso da Alura aí e já tem certificado lá na Alura, só para me saber, me responda. O Natan vai responder. Rafael, tem. Natan, sim. Tá. Vocês usam, então, frequentemente, né? Tá. Então, a gente também tem, né? Vai ter aqui, ó, esse curso, principalmente esse curso aqui, eu quero que vocês entrem e vocês se inscrevam lá, né? Python, começando com a linguagem, tá? Um pouquinho de paciência, porque esse curso aqui é um curso mais antigo lá, da Alura, e eu acho que é um gringo que fala, tá? Então, talvez um pouquinho ali de dificuldade para entender ali, mas dá para entender, bem claro. Então ele vai tratar quem lá, o Natan falou que a galera sim, a Brenda falou que não, a Bianca não, o Gabriel não. Tá. Questão importante que a gente tem que ver na Alura aqui, eu vou usar bastante coisa de lá junto, né, na nossa aula, projetos, ideias lá, para a gente poder caminhar junto. Então vocês vão fazer as atividades lá do Alura, vocês vão entrar no Alura, vão se inscrever no curso. O Nicolas também não. Tem dois Nicolas, né? O Nicolas de Lima e o Nicolas Guilherme. Então, o que vocês vão fazer? Primeiro, vocês têm que saber, todo mundo tem acesso lá, se está logando certinho, tá? Por quê? A plataforma Alura, se você ficar muito tempo sem acesso, ela tira o teu acesso, tá? Bloqueia o teu acesso. Então, professores, missão para os professores aí. Saber se todo mundo tem o login e a senha lá, o acesso à Alura, beleza? Quem não tiver, vai ter que fazer uma lista de e-mail aí, passar para mim, para a gente estar passando aí para os responsáveis ativar os logins de novo, beleza? Outra coisa, se inscreverem no curso e participarem, tá? Esse curso aqui, algumas coisas eu vou trazer na sala de aula, tá? De vídeo ou alguma atividade lá, o projeto, e outras coisas não, porque essa aqui é uma atividade extra classe, tá? É só para fortalecer o conceito de vocês, para vocês amadurecer aí a ideia das aulas, tá? Eu trabalho junto ali, ao mesmo conceito, a mesma ideia, a mesma pegada ali que o curso lá da Alura, tá bom? Então, só para vocês terem um parâmetro aí de entender. Alguém ficou com alguma dúvida aí? Todo mundo tem acesso? Tá. Hoje a gente vai, então, conhecer aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui.
Então nós temos aqui, né, ó, programação curso em Python, web, tá? Python começando com a linguagem, vai acessar a unidade aqui, vai aparecer para você se inscrever, tá? A carga horária aqui é bem rápida desses cursos, tá? Mas tem uma sequência de cursos das nossas aulas aí, tá? Então, carga horária 12 horas ali. E que mais? É isso. Você vai clicar na unidade, vai entrar. Aqui vai ter o início de tudo lá, né? Como configurar tua máquina, como instalar o VS Code, como instalar Python na tua máquina, como verificar se a tua máquina está instalada Python ou não, usando ali, né, o prompt de comando, algumas linhas ali no prompt de comando, tá? Vai testar valores. E depois aqui, importante que tem aqui, é o jogo de adivinhação, tá? Deixa eu parar aqui, não é para rodar. Então, dentro do Python aqui a gente tem um jogo de adivinhação, o jogo de forca, que a gente vai trabalhar dentro das nossas aulas, tá? Então a gente vai desenvolver isso durante esse trimestre aí. O trimestre agora acaba, agora, o primeiro dia, até o dia 14, e a gente, né, não é porque ele está acabando que a gente perdeu ele, a gente vai tentar recuperar ele. E daí o segundo trimestre a gente começa, tá, com conteúdo mesmo. Vamos dar sequência nas coisas que são mais importantes, pegar as coisas básicas que é importante para vocês e vamos construir, tá? Então a gente vai construir esses joguinhos aí em Python, nesse conceito dentro do jogo do curso da Alura, beleza? Então eu preciso que vocês entrem, se inscrevam e façam, tá? O meu tá 100% aqui, ó, porque eu já concluí, tá? Então a maioria das aulas não, acho que todas as aulas que eu tenho com vocês, eu já entrei aqui nessa plataforma, já finalizei os cursos, tá? Porque eu preciso saber se isso aqui é bom para vocês ou não, né? Então eu preciso fazer. Então eu tenho certificado aqui. Isso é muito importante, tá? O que é importante desse certificado, turma? Para você, o teu currículo, tá? Final do ano aí, ou durante o ano, ou o ano que vem, né? A gente está no terceiro, né? O ano que vem vocês vão estar trabalhando. E esse ano vocês têm a oportunidade de estágio, né? Dependente da situação que vocês vão estar, certificados são muito importantes para o currículo de vocês, tá? Esse mercado pede bastante certificação, então, tendo bastante currículo, bastante certificados dentro do currículo de vocês, vai ajudar vocês aí, beleza? Então, eu acho que é isso da parte da Alura aqui. Eu não vou mostrar nada para vocês, não vou passar vídeo, não vou passar nada, tá? A única diferença lá também que esse curso faz lá do Alura, tá? A gente converte esse PyCharm aqui. A ideia que ele usa lá no curso, a gente não usa, a gente vai usar o VS Code, tá? A gente vai usar o VS Code, mas a linguagem em si, transmitida por VS Code, é a mesma. A linguagem é a mesma, só as ferramentas são diferentes, tá? Ele usa aqui Atom e Sublime Text, né? Sublime Text, para fazer ali, colocar o código, que esse é tipo um bloco de nota, né? Para programação, que você faz o código ali e depois você transfere esse código aí para uma IDE, né? A gente não vai usar Atom, Sublime, não vamos usar nada disso. A gente já vai fazer direto, já a nossa programação, já direto no VS Code, beleza? Dificuldade de usar o VS Code para algumas máquinas, talvez, configurações, a gente vai ver isso com a escola. E algumas coisas que a gente não conseguir, porque a limitação aí das máquinas, a gente vai fazer online, tá? Mas a linguagem em si a gente vai desenvolver tranquilo. Outra coisa importante aqui, deixa eu ver se tem. Tá? Aqui está falando sobre a IDE, sobre as ferramentas que ele vai usar. É importante você ver, tá? Veja, assista, veja como que ele usa, tá? A linguagem, como que ele trata, como que ele faz a organização do código. E a gente vai usar o código parecido na nossa aula, beleza? Deixa eu passar aqui mais um. Aqui ele vai falar sobre variáveis, comparação de variáveis. A gente vai ter uma aula sobre isso, tá? Sobre os operadores dentro de Python, como que são os sinais, né? Como que são os operadores. Por exemplo, ali ele fala sobre operador de igualdade, né? Então, um igual em linguagem de programação em Python não é um igual, né? Igual na matemática. Um igual quer dizer que eu estou atribuindo valores a uma variável, né? Dois iguais, né? Sinais diferentes, tá? Então, de igualdade são dois iguais, né? Exclamação ali igual, sinal de diferença, tá? A boquinha do jacaré ali, né, que eu falo sempre assim, boquinha do jacaré é maior, a boca aberta de um lado é maior, a boca fechada do outro menor, tá? Menor igual, que está dizendo que é maior igual.
ou menor ou igual também, né? São símbolos que a gente vai usar, vai ver bastante sobre dentro da linguagem de programação. Então, por isso que eu quero que vocês entrem lá, não agora, né? Um outro horário aí. Vou deixar também um horário na aula para a gente ver algumas coisas lá, tá? Para vocês, às vezes vocês não conseguem ver em casa, tem dificuldade, então eu separo um tempo da nossa aula para a gente também estar fazendo um pouco da Lura dentro da nossa aula. Né? Vai ver as comparações aqui dentro do curso, também vou trazer isso para vocês, tá? Mas eu quero que vocês vejam o curso. Vamos tratar sobre tipos de valores, né? Tipos de dados dentro de Python, né? Números inteiros, flutuantes, tipos de dados lá, strings, se é booleano, né? Como que trata esses dados aí, tá? E é isso, né? Deixa eu ver essa parte aqui, ó, são 17 minutos lá de aula desse conceito aqui de variáveis, tá? Eu vou trazer isso aqui na nossa aula, pode ficar tranquilo, mas eu queria muito que você entrasse na Lura, se inscrevesse nesse curso e participasse, tá bom? Quem tem máquina em casa, quem tem computador em casa, prepare o ambiente lá, né? Prepara o workspace lá, a área de trabalho de vocês lá, deixa bem configurado. Se precisar de ajuda de configuração, fale comigo, tá? Eu ajudo lá, a gente vai criar um grupo para isso. Então, nessa primeira etapa aqui até agora, a gente viu sobre como capturar, né, e tratar a entrada de usuário, tá? A gente vai fazer uma prática na próxima aula. A gente não vai fazer hoje por causa dos computadores, mas na próxima aula a gente vai ter uma prática sobre isso. Então, guarde essas informações aí, né, na mente de vocês, no caderno de vocês, bloco de nota, né? Guardem aí essas informações. E na próxima aula nós vamos testar, validar esse conceito, essas entradas e garantir a robustez do programa, né? Vamos dar início ali uma tela de programa, beleza? Aqui estão as referências de onde foi tirado aí esse material. E a gente vai para o próximo, um minutinho de vocês aqui que eu vou para o próximo slide aqui meu. A gente começa hoje, não dá para terminar, mas a gente começa aí com o próximo conceito aqui dessa aula. Bora lá então. Não vai dar tempo, né? Não se preocupe. Acho que vai ter uns 20 minutos de aula. Então a gente vai ver aqui um resumo, né? E mais testar valores aí. Só que eu já lembro que eu falei para vocês. A gente vai com calma aí. Isso, dá pra gente usar o Google Colab. Dá para usar também, tá? O Google Colab é uma boa ferramenta que dá para fazer isso aí. Vamos lá, se quiser testar aí pro pessoal aí que tá com as máquinas lá do Gore, né, que estão com a máquina, né? O pessoal aqui do Gore tá sem a máquina, do Antônio tá com as máquinas, né? Se quiserem testar alguns valores aí, alguma coisa, vocês me avisam, é que daí não dá para fazer para as duas turmas, né? Vai ficar disparei. Vamos lá então, continuando aqui a nossa conversa sobre Python, né? Tem mais alguma coisa para falar aí, pessoal? Pessoal do Gore ali, Natan, tudo certo? A tua ideia é boa, dá pra gente usar? Dá pra usar? Pode usar. Dá pra gente usar aí, é até uma boa ferramenta. Pessoal lá do Antônio, como que tá lá a professora Luciana? Tá bom então. Não esqueça de passar para mim lá o contato de vocês no e-mail lá. As duas professoras, a Camille e a Luciane. Pra gente acertar algumas coisas aí, beleza? Vamos lá então, né? Deixa eu só ver se eu não tô com a mesma coisa aqui, só um pouquinho, turma. Não. Tem informações ali anteriores no input ali, mas a gente vai tratar umas outras coisas junto aqui. Então, no exemplo apresentado na aula lá, que a gente acabou de ver, né, nos slides anteriores, a gente viu sobre a personagem Alice, lembram? Né? Tá fresquinho, então vocês vão lembrar. A Alice lá era a nossa programadora iniciante, estava dando início aí nesse universo aí da programação, com a linguagem Python, e ela precisava criar um programa ali, simples ali de captura de informações, que solicitasse ali ao nosso usuário
o nome, a idade e exibisse essa informação na tela, tá? Alguém sabe aí qual que é a função que exibe a informação na tela na linguagem de programação Python? Em JavaScript vocês devem saber lá, né, pessoal do Gore, Natan, né? Em JavaScript a gente usa outro parâmetro, outro nome, né? Outra função. Lá em JavaScript a gente usa console, né? Mas aqui em Python, alguém tem uma ideia aí? Me responda lá, por favor. O que a gente usa para imprimir na tela os parâmetros que a gente guardou ali numa variável em linguagem de programação no Python, né? A gente já vai falar um pouquinho sobre variáveis e como organizar o nome dessas variáveis, né? Para guardar essas informações. Vamos lá, guardar vocês responder aí. Bora dar dedo no chat aí, o pessoal lá do Antônio. Dá uma pesquisada aí, se tem um computador aí. O pessoal do Gore não tá com computador, tem que ser na cabeça mesmo, né, Natan? Tem uma lista de exercícios que eu vou passar para vocês depois, tá? Mas depois que a gente passar os conceitos aí. Então aqui a gente tem um exercício número 1, por exemplo, aqui, ó, no VS Code aberto. Primeiro exercício tradicional aí do universo da programação, né? Todo cara que começa a programar escreve isso na tela. Hello mundo, né? Olá mundo, né? Hello world. Misturei inglês com português aqui agora, né? Hello mundo. Hello world. Tá. É tradicional isso, a gente escrever isso, né? Então, qual é a função que a gente usa aqui, né? A função aqui é print, ó. Print, tá? Então, vai ter bastante exercícios como esses aqui para vocês, né? Ó, exercício 1. Hello World. Escreva um programa que exiba a mensagem Hello World na tela, né? E aqui nós não temos variável, não temos nada, né? Só estamos escrevendo, pedindo para escrever na tela, beleza? Então, essa aqui seria, deixa eu dar mais um zoom aqui para vocês verem. Seria a função, ó, o Nicolas respondeu, print, né, já tinha respondido antes de eu abrir aqui, o João Gabriel também, o Natan não tinha entendido, né, Natan? Então, eu tinha perguntado qual que é a função que a gente usa para imprimir alguma coisa na tela, né, em Python. E daí eu falei para você que vocês têm conhecimento aí em JavaScript, que em JavaScript é um outro conceito, né? A gente usa o console, né? Console.log lá para imprimir alguma coisa. E em Python a gente usa apenas print, né? Beleza? Era isso, Natan. Então aqui, né, vai imprimir na tua tela aqui Olá mundo, né? Aqui rodou aqui embaixo, rolou. Olá mundo, tá? Só para vocês, pra gente descontrair um pouco aí. Voltando aqui então. Então a gente usa, né, aqui no sistema que a Alice estava produzindo lá, né, ela pode usar a função input aqui, como a gente já estava vendo na aula passada, no slide anterior, a função input. Depois a gente vai ver como que faz a sintaxe disso aí, como que a gente produz isso dentro do VS Code como linguagem mesmo, né? Aqui a gente está vendo só um parâmetro, só vendo a ideia do conceito. E essa função ela vai permitir capturar os dados, tá? Então tá, vamos lá. A resposta é essa aí, né? Ela vai usar a função input, capturar nome, idade, depois vai tratar isso, e como a gente já tinha visto na aula anterior. Tá? O conceito é que ele sempre retorna uma string, né? Vamos reforçar isso aqui. Então ele sempre vai retornar esse texto aqui. E a gente precisa montar aqui uma estrutura de conversão quando a gente quer tratar essa entrada de usuário aqui como número, né? Como número. Então a gente tem aqui o exemplo da sintaxe aqui, como a gente vai organizar aqui, né? A gente tem um int antes aqui, e daí abre, fecha parênteses, e logo tem um input dentro.
A gente vai fazer a conversão e depois a gente usa aqui, ó, o print, que exibe informações formatadas na tela, tá? Formatadas entre aspas aí, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente usa aí a formatação correta aí para imprimir formatado mesmo na tela aí, o print, tá? O print simples vai imprimir apenas informações na tela, beleza? Lá no Gore tá encerrando, né? Então tá bom. Até a próxima aula lá, a gente se encontra no próximo encontro, então. O Gore sai agora e o Antônio fica? O Antônio fica até 9h10, como que é? As duas aulas terminam iguais. Então, pessoal do Gore, aquele abraço, até a próxima. Professora Luciane, aí do Antônio, como que a gente fica? Qual que são os horários? Eu também tenho que me organizar a questão do 9h10, né? Então, vocês 9h10 e eles terminam um pouquinho antes. Beleza, continuar aqui então, a gente tem ainda alguns minutos de aula. Tá? Isso que vai ficar meio delicado, né? Porque a gente continua a aula e a gente tem que acompanhar outra turma junto. Mas a gente vai dar um jeito nisso aí. Sequência aqui então, né? Como que ficaria isso aqui dentro da linguagem, dentro do VS Code, por exemplo, aqui, né? Então a gente teríamos essa tela aqui parecida, turma, tá? A gente vai em outra oportunidade. Se você quiser digitar aí já, ó, você está com o VS Code, então agora nós estamos com a turma que está com o computador, então a gente pode fazer essa atividade aqui. Então abra o VS Code de vocês aí, agora, né? Escreva lá, você sabe criar o arquivo dentro do VS Code, você sabe usar, como que está o nível de vocês? Tá? A gente vai criar um arquivo, vai colocar ponto, .py, né? .py, e daí vai digitar os códigos. Como que está essa questão para vocês? Vamos abrir junto aqui. Vamos lá? Deixa eu tirar aqui isso aqui, deixa eu parar aqui. Então você vai criar lá... Vamos começar do zero, né? Vamos fechar aqui. Então você vai criar uma pastinha lá, vai abrir um arquivo novo. Aula 28/4, vou colocar aqui, ponto .py. Tá? Vamos fechar aqui, vamos deixar só a linguagem de programação. A minha ideia está configurada ali, tem o autocomplete, tem IA, tem um monte de coisa aqui, então às vezes eu começo a digitar, ela vai digitar sozinho, tá, turma? Mas não se assustem. Então a gente vai criar uma variável nome, né? Vai atribuir a função de captura ali, que é um input que a gente acabou de ver, né? Tá? Ó, ele já aparece sozinho ali, ó, você só vai confirmando, né? Já abriu, já fechou, tá? E daí a gente vai colocar um texto, tá? Então tudo que eu coloco entre parênteses dentro de parênteses, tudo que eu coloco entre aspas dentro de parênteses, ele vai ser convertido em texto, lembra que eu falei para vocês? E é o que vai aparecer na tela para o usuário, tá bom? Então vamos lá. Digite seu nome, né? Façam lá, façam junto comigo lá, tá? Professor, mas vai ponto e vírgula no final, não vai. A gente vai conversar sobre isso depois, tá? Colocar aceita, se não colocar não aceita, tá? Não precisa pôr agora, depois a gente vai explicar melhor sobre isso. Idade também é uma nova variável, tá? Então tudo que eu estou colocando antes do igual, eu estou tratando ela como uma variável, né? Então eu sempre uso um padrão de criação de variável para ser correto, né? Tipo, se eu vou guardar nome, para que eu vou criar uma variável com outro tipo de nome ali, né? Vou criar como nome. Se eu vou guardar idade, então vou criar uma variável que se chama idade, né? Não vou criar uma variável guardar alguma coisa, né? Não, vou colocar a idade, porque a gente sabe que vai estar lidando com dados de idade. Então a gente tem uma lógica aí por trás da criação de variáveis aí, tá? Então a gente vai usar outra função de novo aqui. Quando dou o tab, ela completa sozinha, já abre e fecha. Aí eu vou digitar dentro de aspas ali.
digite sua idade. É o texto que vai escrever aí para o nosso usuário na tela, tá? Então, aqui acontece aquilo que eu estava explicando para vocês lá no começo. A hora que eu der um executar aqui no nosso aplicativo, né, na nossa tela que vai imprimir só. Mas se isso está rodando aí num aplicativo, ele vai travar o sistema, ele vai travar o computador nessa hora e vai aguardar o usuário digitar essas informações para nós, tá? Então ele trava. Se a gente não der continuidade aqui na sequência da programação, aqui já travou a tela esperando o usuário digitar, tá? E se ele digitar também, se não der continuidade, ele só guardou essa informação dentro da memória do computador e não vai fazer mais nada, né? Ele só guardou, tá? Então aqui se a gente der um executar aqui, né, um F5 aqui, vai aparecer para digitar o nome e a idade e não vai fazer mais nada, né? Não vai acontecer mais nada. Até eu vou fazer isso aqui agora. Ó, vai digitar o nome, tá? Vou dar um enter e vai pedir a idade, né? Tá? Acabou. Ué, professor, não fez mais nada? Não fez mais nada, porque eu só guardei os dados dentro de uma variável. Beleza? Vamos continuar o nosso código lá. Vou zerar aqui, vou limpar a tela aqui. Então agora a gente vai usar a função print, né? Tá? A função print ali, ó, que eu vou usar, ela já está somando ali as duas variáveis junto para imprimir na tela, tá? Depois a gente vai aprender formatar melhor, imprimir formatado aí essas coisas na tela, beleza? Mas a princípio é isso, tá? E um erro que vai acontecer aqui, bem provável, né? Não vai poder acontecer nada porque a gente não está manipulando esses dados de números ali, tá? É a conversão que eu não vou fazer aqui, a conversão de captura de idade, tá? Então ele vai guardar essa idade como texto, tá? Ah, professor, mas está aparecendo no número, mas ele está entendendo como texto, tá? Vai ficar claro para vocês, isso é de propósito. Então a gente não tratar isso, ele vai guardar isso, vai imprimir na tela o número, vai imprimir na tela o número, mas ele vai imprimir e vai entender que está trabalhando isso como texto. A hora que a gente for precisar fazer soma, guardar alguma informação, multiplicar isso, ou fazer outro uso desse dado, ele vai dar erro, beleza? Então vamos lá. Então eu vou imprimir aqui, né? Vou usar um print. O print é a função que imprime. Né? E vou colocar dentro do meu parâmetro aqui, aspas, né? Então, olá, fecha aspas, tá? Vírgula. Vou chamar minha variável nome. Então, eu quero que apareça minha variável nome lá, que vai guardar. A hora que alguém digitar, ele vai digitar, vai guardar. E a hora que eu pedir para imprimir, vai buscar lá na memória do computador, essa variável, o que ele imprimiu, o que ele digitou. Beleza? Vou concatenar aqui com a outra variável. Então, vou abrir mais um texto aqui. Você tem tanto de idade, né? Vírgula. Vou colocar a variável idade aqui no meio. Deixa eu fechar o aspa aqui, né? Senão fica texto, tá? Então, fora do aspa, ela é variável. Dentro do aspa, ela é texto, tá? Então, ó, quando eu comecei a digitar o nome da variável, já apareceu ali, ó. Tá? Então, está dizendo que essa variável existe, ó. Se eu clicar do lado dela aqui, ó, ela vai escrever, ó, valor, é uma variável, tá? O objeto dela, o nome, ela é uma string, tá? E está dizendo onde que ela tá. Tem todos os parâmetros dela literal ali, tá? Então, aparece isso para você, beleza? E vamos continuar aqui, então, anos, né? Então, a idade, anos, beleza. Então, essa que é para aparecer aí para você, que é para você fazer, tá? Ah, aqui, ó, o print aqui faltou, né? Beleza? Erro de sintaxe aqui do print, beleza, turma?
Estão digitando lá, estão dando certo. Quem já fez aí? Alguém já fez aí, turma? Já rodaram? Conseguiram? Me responda aí, por favor. Me respondam lá. O que vocês fizeram aí? O que deu certo? O que não deu? Quem rodou? Quem não rodou? Quem não tem ideia nenhuma do que está acontecendo? Quem não fez? Não consegui nem abrir o VS Code. Não sei nem o que é o VS Code. Não sei nem como criar a pastinha, professor. Não sei nem fazer nada. Me diga aí. Me responda, por favor. Deu erro ali na sintaxe, tá? O professor errou ali, mas já corrigiu. Então aqui está pedindo, né? Então a gente poderia melhorar aqui, ó. Colocar 2 pontos ali, né? Não coloquei. Tá? Para ficar mais bonitinho. Vamos parar e voltar de novo. Me respondo lá. Estou esperando vocês lá, hein, professor Luciano? Me ajude aí. Como que eles estão? O que eles estão fazendo? E aí? Tá fazendo, estão fazendo. A Nayara fez e deu certo, né? Tá, imprimiu na tela lá. Então, bonitinho aí, é isso aí, né? A gente imprimiu na tela aí. Capturamos dados, 2 tipos de dados, tá? Aí que eu falei pra vocês, ó. Imprimiu certinho ali, ó. Olá, Sidney Santos da Rosa, você tem 25 anos, né? Essa é a minha idade verdadeira mesmo. Precisa se preocupar, é verdade mesmo, o professor não mente. E aqui, ó, não deu diferença nenhuma. Professor, você falou que ia dar erro se eu não convertesse ali o tipo de dados ali de números, né? Tá, aqui não vai dar erro porque eu estou pedindo para imprimir, mas se eu fosse manipular esse dado, cálculos, lógica ou cálculos, ele ia dar erro, tá? Porque eu tenho que tratar essa variável ali que eu estou recebendo um número, tá bom? Beleza. Então, é isso aí. Vamos continuar aqui da sequência que está na nossa aula. Vou esperar mais um minutinho aí ver quem mais conseguiu. Só a Nayara conseguiu? Então esse é o conceito, tá? Esse é o conceito aí do input que a gente acabou de ver na nossa aula aí. Deu boa, João? Maravilha. Tranquilo, né? Até que tranquilo, eu acho que tá de boa. Eu acho que tem gente aí capaz, muito mais avançado do que isso aqui que a gente está falando, mas a gente tem que ir devagarzinho, né? Tem gente que não tá, tem gente que tá. E tem coisas que a gente precisa rever pra gente firmar esse conceito aí. A Brenda viu de boa, já fez. Beleza, isso aí. Isso aí, você já conseguiu capturar informações e imprimir na tela aí algumas informações. Já daria para fazer uma tela de login, né? Não é tão simples assim, mas é simples sim. Não é tão simples, mas é simples, né? O Vitor também, o Vitor Miller de boa. A Giovana também. Tá? Eu queria fazer isso com a outra turma, só que eles estavam sem computador lá, né? Então já complica um pouco o nosso lado aí. Aí vamos lá. Sequência aqui então. Falta 5 minutos, né? Então a gente vai meio que fechar por aqui hoje, turma, tá? A gente já viu toda essa questão de função aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Tá?
Então era isso que eu queria fazer diferente dentro dessa aula, que na verdade o slide ficou meio parecido, mas... É parecido, mas não é igual, né? Tá? Então é isso aí. Nessa aula aqui, então a gente fica por aqui, tá? Vou encerrar agora, 9h05. E a gente retorna, então, no próximo encontro. Tomara que o próximo encontro a gente esteja tudo certinho, tudo organizado, né? A gente comece a aula e é isso que vai ser mesmo, tá? É isso que eu espero, é isso que eu quero e é isso que vai ser, tá? Então, por hoje é só. Vou abrir agora um pouquinho aqui, ó. Se vocês querem falar alguma coisa, a gente tem ainda 5 minutos, né? Não vou dar mais conteúdo. Se vocês querem falar alguma coisa, querem acrescentar alguma coisa, querem pedir alguma coisa para o professor. Se não, a gente se despede aqui, né? A professora aí, Luciana, a gente fica para o próximo encontro aí, então, a nossa próxima aula. Vocês que decidem aí, vou esperar vocês. Se tudo certo, a gente fecha a nossa transmissão aqui até o próximo encontro. Senão eu fico aqui esperando aqui se vocês querem falar alguma coisa. Valeu, Vitor. Obrigado você pela boa aula também, que você também me ajudou. Valeu, Giovana. Valeu, Vitor. Então é isso aí, turma. Então aquele abraço, até a próxima. Professora, não esqueça só de me chamar lá e passar os contatos para a gente conversar. Rodolfo, valeu, obrigado. Stephanie, deu boa. Obrigado pela aula, obrigado você. João Vitor, até a próxima. Então, galera, aquele abraço, até a próxima.